Você está me ouvindo bem, Gerson? Sim, estou te ouvindo muito Também. bem. Seu áudio tá bom. Só vou ver aí quem está chegando, dá um tempinho. Das 7h30 a gente iniciar. Bom, enquanto isso eu vou falando um pouquinho, vou fazer uma apresentação para quem não conhece. O Grupo Amor Vida, né? Tanto eu quanto o Gerson, nós somos voluntários no Grupo Amor Vida. Eu atuo na área de comunicação, que é um grupo que tem como causa a prevenção ao suicídio. Porém, nós atendemos todo tipo de crise emocional, pessoas que se sintam tristes, em lutos, depressão, qualquer dor que a pessoa estiver, o grupo está ali para prestar o auxílio, né? O nosso atendimento se dá através do telefone, a gente tem o 0800, que é o 0800 750 5554. Depois eu vou até pedir para quem está aí na live deixar aqui no chatzinho fixado o número, a Neuza ou a Cidinha. Jean está entrando também, boa noite, Jean. Então, nós atuamos também através de palestras para empresas, entidades, quem solicitar, né? A organização é sem fins lucrativos, tudo é feito de forma gratuita, com esse objetivo mesmo de auxiliar aí na prevenção ao suicídio. E aí a gente está com essa maratona de lives, nos meses, aí a gente iniciou em junho e agora estamos mantendo também no mês de julho, sempre buscando temas relevantes que possam contribuir, possam agregar, trazer algum conteúdo informativo aí para quem nos segue nas nossas redes sociais. E hoje o nosso convidado é o Gerson. Gerson tem quantos anos de Gabi, Gerson? 12. 12 Estou com 12 anos. É tempo, né? O Gerson, ele já foi nosso presidente, é uma pessoa que sempre se aprofundou muito nos estudos da causa do suicídio, fez muitos cursos na área, está sempre buscando informação. Então, realmente é uma pessoa que tem muita bagagem e que pode contribuir muito, né, para o nosso conhecimento. Então, por esse motivo que ele foi o nosso convidado de hoje, né, Gerson? E a gente vai falar um pouquinho, né, da ideação suicida, o que faz uma pessoa ter ideação suicida, como que a gente pode ajudar uma pessoa com ideação suicida. E eu separei algumas perguntas que são as que a gente mais recebe nas nossas redes sociais, que são dúvidas de pessoas que nos seguem mesmo e que às vezes estão precisando lidar com uma situação dessa, com um parente, com um familiar, que está sinalizando ali, às vezes, alguma ideia suicida, e é difícil para quem está perto saber como agir, como ajudar, né? Então, a gente recebe muitas perguntas nesse estilo. Então, Gerson, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar melhor? Fique à vontade. Então, eu sou o Gerson, né? Como já foi dito, estou há 12 anos ali no Grupo Amor Vida. E é uma causa que eu tendo a levar até o final da minha vida. Enquanto eu tiver forças, eu vou atuar nessa missão, porque é algo que me dá sentido à minha própria vida. Além de ajudar as pessoas, isso também dá sentido à minha própria vida. Então, para mim, é muito importante essa causa. Bacana, Gerson. Gerson, então vamos iniciar aqui. Eu trouxe uma pergunta que é uma que também chega bastante para a gente. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Existem basicamente 3 causas, motivos distintos. Se a gente fosse classificar os suicídios, né, por espécie, pela motivação, a gente poderia dividir em 3 causas, sendo que a mais frequente é um sofrimento que a pessoa não está mais conseguindo suportar. Essa é a causa da grande maioria dos casos de suicídio. Também temos suicídios que são resultantes de atos impulsivos. Pessoas muito
impulsivas, às vezes cometem alguma besteira, não se controlam, aí fazem algum tipo de ação e depois entram em pânico e cometem um suicídio. Principalmente se elas tiverem um meio fácil. Uhum. E aí ela não tem muito tempo de se recompor, de se reequilibrar. Então a gente vê aí na imprensa casos, por exemplo, de esposo que mata a esposa lá num acesso, né, num impulso, e em seguida ele comete o suicídio. São casos desse tipo, são mais difíceis de evitar, porque nem a própria pessoa estava pensando em se matar, ela faz isso realmente numa reação de pânico. E o Entendi. terceiro motivo, que é muito mais raro, principalmente aqui no Brasil, são aqueles suicídios que estão baseados em motivações religiosas, motivações patrióticas, motivações ideológicas. É o caso, por exemplo, para citar, para as pessoas compreenderem, aquele caso dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, daqueles terroristas que Bomba, Gerson. aqueles homens-bomba, entendeu? Mas esses são casos raros, então nosso papo de hoje vai estar voltado ao primeiro caso, que é o que a gente consegue evitar, né, que está relacionado com o sofrimento. Sofrimento. Ô Gerson, a gente recebeu uma mensagem aqui no chat, a Aurilene escreveu assim: já tentei me matar 19 vezes, queria mudar meus pensamentos, mas é difícil. Você tem alguma coisa para dizer para ela? Algum mecanismo para ativar essa mudança desses pensamentos? Eu tenho a dizer que quando a gente não consegue se reequilibrar sozinho, nós precisamos procurar ajuda. Então, uma ajuda profissional. Sim, tem jeito sim. Né? Tem jeito sim. Na minha experiência, na experiência dos voluntários do GAV, nós conhecemos muitas pessoas que tinham uma tendência suicida quase que recorrente e conseguiram mudar isso. Né? Mas, geralmente, nós temos mecanismos que nos levam ao reequilíbrio, mas quando nós não conseguimos dar conta sozinhos dessa mudança, né, nós precisamos procurar ajuda. Sim. Não podemos nos fechar, nos isolar, sendo que existe aí ajuda, muita ajuda aí para nós, seja de um amigo, seja da família, seja ali do grupo Amor Vida, do psicólogo, né, do médico. Então, nós temos uma rede de ajuda toda presente para poder ajudar. Sim. Só que as pessoas elas não procuram ajuda. Então, aí é que está o grande problema. Sim, sim. Principalmente num padrão que se repete, né? Como ela relatou, de várias tentativas. Então, isso demonstra que às vezes a gente tem que falar, olha, sozinho realmente eu não estou dando conta e buscar essa ajuda, né, Gerson? Porque Sim. Vai ter outros mecanismos aí de suporte, né? Sim. Tá. Vamos ver outra pergunta aqui que as pessoas mandaram, Gerson. Existem fatores que protejam as pessoas em relação ao suicídio? Sim, existem. A Organização Mundial da Saúde, os especialistas apontam que você ter uma família em equilíbrio, né? Aquela família onde há o amor, onde as pessoas se amam, se apoiam mutuamente, isso serve como um grande fator de proteção contra o suicídio. E um segundo fator também, que meio que vacina a pessoa contra o suicídio, é o cultivo da espiritualidade. Né? Quando eu falo em espiritualidade, nós estamos me referir à religião. E sim a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, né? com o meio ambiente, né? Com o universo, com Deus, né? A sua maneira de compreender o mundo e se integrar a ele. É isso que eu me refiro com questão de espiritualidade. Tem muitos estudos que demonstram
né, que pessoas que têm essa busca da espiritualidade, elas são, por se sentirem mais integradas, né, elas não sofrem tantas angústias, elas têm mais resiliência, elas têm mais capacidade de resistir a situações traumáticas e ao sofrimento. Entendi. E assim, às vezes pequenas mudanças no dia a dia também contribuem, né, Gerson? O fato, às vezes, de você tomar um pouco de sol ali no dia. Eu vi uma vez um estudo que o suicídio é cometido muito mais em países que têm invernos prolongados, justamente porque as pessoas ficam muito tempo sem ver o sol e isso contribui para o estado depressivo. Então, são pequenas coisas, né? Pequenas mudanças que você faz, você ter um hobby, você ter alguma atividade que você goste de fazer, né? Que te faça sentido, um trabalho voluntário mesmo, que é isso, como você falou no início, a gente geralmente procura o trabalho voluntário, né? A motivação inicial das pessoas é ajudar outras, mas a gente sai muito ajudado disso, né? Isso acaba mexendo também com essa sensação de você ser útil, de você estar propagando bem. Tudo isso também contribui, né, para um bem-estar emocional, né? Claro, esse problema que você citou chama-se DAS, desordem afetiva sazonal. Acontece muito nos países Eu achei frios, né? interessante. Nos países que tem invernos muito prolongados, com pouco sol. Então, a falta de vitamina D e a carência de vitamina D pode desencadear a depressão. Sim. Então, é mais uma coisa que tem que se cuidar, né? A depressão ela pode ser causada por múltiplos fatores, um deles é a carência de vitamina D. Vitamina D, verdade. Interessante, né? Gerson, outra pergunta. Existe alguma condição que predispõe mais uma pessoa do que outra ao suicídio? Sim, existem fatores individuais, né, que podem predispor. Por exemplo, a pessoa ter transtornos mentais, a depressão, né, a bipolaridade, transtorno bipolar, abuso de álcool e drogas, né, esquizofrenia. Eu estou falando, inclusive, na ordem na ordem de importância, né? Mais de 30% dos casos estão relacionados com depressão. Sim. E transtorno bipolar. Então, em segundo lugar, aí entra o abuso de álcool e drogas, né? Porque destrói a pessoa, realmente vai para o fundo do poço e perde a família, perde emprego, perde a dignidade, então acaba conduzindo ao suicídio. E também algumas doenças, como esquizofrenia, né? A pessoa começa a ouvir vozes, mandando ela se matar, ou quando ela se recupera da crise, ela se vê num estado de miserabilidade, né? Sim. Ela não tem mais o domínio de si mesma, então isso também pode conduzir. Além disso, doenças crônicas. Em muitos casos a pessoa está num sofrimento, ela não enxerga mais uma saída, né? A gente vê casos de suicídio, inclusive assistido, né? Por conta de doenças crônicas. Precedentes familiares. Quem já teve um caso na família tem estatisticamente, tem uma tendência maior a cometer o suicídio. Inclusive, o próprio suicídio ele causa um trauma muito forte, pelo menos 5 a 6 pessoas. Ela atinge mais de 40, em torno de 40, 50 pessoas, mas assim com grande potencial lesivo, de 5 a 6 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pessoas que vão precisar até de uma ajuda profissional para sair do luto, porque esse luto do suicídio ele vai trazer um monte de sentimentos antagônicos. Ao mesmo tempo que você está sentindo saudade, você está sentindo raiva daquela pessoa, você está sentindo vergonha, né? Você está sentindo culpa porque você não conseguiu ajudar. Então, isso pode potencializar um segundo caso de suicídio.
dentro da família. Eu acho até que a gente pode falar que um caso de suicídio na família, né, principalmente assim, familiar próximo, isso muda o curso da história da pessoa, né? Um filho que perdeu um pai, uma mãe por suicídio, a história de vida dele vai ser outra, caso esse fato não tivesse acontecido, né? Isso é realmente um abalo muito grande. E o Jean está lembrando bem aqui, vamos aproveitar o gancho para falar que a gente também tem o GAES, que é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio. Tá? O GAES é um grupo dentro do GAV que presta esse apoio justamente para essas pessoas que são familiares e amigos de pessoas que cometeram suicídio. O GAES trabalha com encontros presenciais. Nas quartas-feiras, a gente está sempre divulgando aqui as datas, tem o Instagram do GAES para quem quiser mais informações, quem quiser participar das reuniões também. É uma forma de apoio para essas pessoas enlutadas por suicídio, tá? Vamos ver. Além desses aí, eu poderia citar também, que é muito importante, situações traumáticas, né, como abusos sexuais, e perdas de entes queridos, só para citar dois casos que podem, né? Separação dos pais, divórcio, abandono, né? Essas situações traumáticas, a pessoa precisa procurar ajuda para se recompor, né? É necessário a pessoa buscar ajuda, porque como é algo que geralmente causa muita vergonha e tal, as pessoas se fecham em si mesmas. E aí, aquilo lá fica corroendo, né? Sim. A pessoa se sente suja, né? Nessa situação. Então, ela precisa de ajuda para se reequilibrar. E também, uma outra coisa também que eu chamo muita atenção, Cíntia, que acontece entre os adolescentes, é o bullying. Essa também é uma outra causa frequente de suicídio nessa faixa etária aí. Nessa faixa etária adolescente e jovem. O bullying é algo que humilha o outro, ele diminui o outro, né? Inferioriza a outra pessoa, de maneira que ela passa a se sentir inferior. Isso vai acontecer com mais frequência em que camada de população? Com aquelas pessoas que têm alguma coisa que é discriminada na sociedade. Então, é justamente por conta disso que as estatísticas revelam que o número de suicídios é maior entre negros, homossexuais, pessoas obesas, ou que tenham feias, ou que tenha qualquer elemento que leve à discriminação, né? Essa discriminação, ela é odiosa, porque ela destrói a pessoa. Ela não é algo momentâneo, aquilo lá vai causar uma cicatriz profunda. Sim. A pessoa vai se sentir assim, indigna de ser amada porque ela é inferior, ela é indigna de participar do grupo, de ser amada. E esse sentimento de falta do amor, da rejeição, o ser humano não suporta, ele causa um sofrimento absurdo. Que pode, aí, se a pessoa já não tem uma família equilibrada que dá esse amor, pode levar ao suicídio. É verdade, Gerson. E a gente está recebendo uma mensagem aqui na questão do abuso que você citou, que às vezes a pessoa que sofreu abuso, ela também se sente culpada por aquele abuso. Isso acontece também, né? Sim, com certeza. A pessoa que se sente abusada, ela precisa de ajuda, ela precisa procurar ajuda. Quando a pessoa fica numa situação dessas, de começar a ter ideação suicida, porque o suicídio ele é um processo, ele não é uma coisa assim instantânea, né? A não ser aqueles casos que eu falei de impulsividade. Mas nesse caso que é causado pelo sofrimento, ele é um processo às vezes longo, às vezes que pode durar anos, né? A pessoa começa a ter ideias de morte primeiro. O que é a ideia de morte? A pessoa não pensa em suicídio, mas já começa a pensar que seria bom se eu morresse. Ela não pensa, se eu gostaria de me matar, né? Aí ela já começa a ter essas ideias de morte, e aí isso vai evoluindo para algo mais concreto, né? Sim.
vai evoluindo para algo mais concreto, até que ela chega começa a ter ideação suicida. Mas primeiro num nível de fantasia. Ela não é uma coisa concreta para ela. Mas com o passar do tempo, em continuando, não havendo uma ajuda, não havendo uma mudança, né? Então isso pode progredir para ideias concretas, ou seja, você já começa agora a pensar em como fazer, né? Em que situações você vai, você começa já a ter um planejamento, ou seja, começa a ficar mais concreto, até que um dia chega algum evento e esse vai ser a gota d'água, né? Aquela gota d'água que vai levar você a tomar a decisão de cometer o suicídio, porque o suicídio envolve uma decisão. Ele não é só algo emocional, ele envolve uma decisão racional de que a vida não vale mais a pena ser vivida, né? Então, num determinado momento, você toma a decisão. E aí parte para a preparação para a execução, né? Agora, se é uma decisão, essa decisão pode ser mudada. E aí é que entra a prevenção do suicídio, aí que entra os processos de ajuda. Não é uma coisa irreversível. Uhum. Nós temos casos aí de simples mensagens em pontos, a pessoa chega lá para cometer o suicídio, encontra uma frase, né, uma frase amiga ali, você pode contar conosco, um telefone para desabafar. Isso já tem muitos e muitos relatos, né, de pessoas que desistiram por conta de simples frases. Agora imagina se um amigo chegar para uma conversa, se uma simples frase pode mudar a vida de uma pessoa, imagina se alguém chega para ajudar. Exatamente. Se ela perceber que tem alguém ali que se importa, né, para quem a vida dela é relevante, né? Inclusive tem um clichê que a gente ouve muito, né, Gerson, que as pessoas às vezes não dão a devida importância quando alguém sinaliza, né? Fala, quem quer se matar, se mata, não fica avisando. Mas os estudos falam que geralmente a pessoa sinaliza sim, né, Gerson? O suicida ele costuma falar disso antes, falar que eu tenho vontade de morrer, expressar em algumas frases que às vezes os familiares não dão importância, porque já é aquela pessoa que já está num estado emocional abalado, né, falando isso com frequência, então não acreditam, e depois que eu muito ruim, que essas pessoas se culpam, né, poderiam ter feito algo. Eu acho que a gente nunca tem que desprezar, né, alguém que está falando em morte. Sim, é verdade. Nós precisamos, uma das coisas que nós vamos falar hoje, né, como ajudar alguém que está, né, passando por uma fase de ideação suicida. Uma das coisas que a gente precisa fazer é identificar. Porque se eu não perceber que o outro está nessa situação, muitas vezes a pessoa fala mais claramente. Coloca mensagens nas redes sociais, né? Você começa a observar que as postagens daquela pessoa agora são relacionadas à morte, são obscuras, né? São extremamente negativas em relação à vida. Então, são sinais que a pessoa às vezes vai passando e a gente não percebe. Então nós precisamos estar atentos a mudanças de comportamento. A pessoa passou a se isolar, a pessoa ela agora não cuida mais da aparência física, antes ela se cuidava, né, andava bem arrumada, agora aquela moça já não se maquia mais, ela não anda desleixada, então alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. Até um certo então nós temos né, Gerson? Uhum. Pode demonstrar que a pessoa já está com a ideia, né? Sim. Então, essa percepção também de frases, sabe? Sim. Tem frases que as pessoas costumam dizer, que às vezes não diz claramente suicídio, mas quando alguém chega e diz, olha, amanhã eu gostaria de não acordar mais. Isso é uma
subjacentemente é uma ideia de morte. Diretamente. Eu gostaria de sumir para ninguém mais me encontrar. Não está falando em suicídio, mas é uma ideia de morte. Entendo. Porque o que é que você busca na morte? É desaparecer, se isolar, né? Sair fora da realidade do sofrimento que está tendo. Então, isso aí são frases simbólicas que são sinais de alerta. Nós temos que ouvir esse tipo de frase, né? Esse mundo não é para mim, não aguento mais, a vida não vale a pena, para viver assim é melhor estar morto, estou cansado de lutar, em breve deixarei de ser um fardo. Então, são frases assim que tem que sinalizam o alerta, né? Certo. Porque se a gente não tiver essa atenção, nós não vamos conseguir ajudar a pessoa. Com certeza. Então, o primeiro passo para ajudar é você identificar que a pessoa está passando por alguma situação que ela não está bem. Gerson, e você falou dos transtornos, né, como as principais causas. Então, realmente, nós sabemos mesmo que lidera aí, né, na lista. E a pessoa que já foi diagnosticada, que ela sabe que ela tem um transtorno, é uma pessoa que vai precisar estar sempre vigilante, né? Alguns a gente sabe que, infelizmente, não tem cura, porém, hoje, eles tem medicação, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida, né? Conviver com isso, através também de terapia, acompanhamento, tanto de psicólogo quanto do psiquiatra com a medicação, né? E o principal, né, que a gente sabe aí que lidera também as causas de suicídio é a depressão. Mas aí a minha pergunta para você é: toda pessoa que tem depressão tem ideação suicida? Não. Na verdade, não passa de 30% das pessoas que têm depressão que têm ideação suicida. Sim. Então, esse é um tabu, é uma generalização, um exagero, né? A depressão, ela favorece, sim, porque ela coloca a pessoa num estado de sofrimento, né? A vida perde o sentido. A depressão, ela tem 3 sintomas principais, né? Tem outros sintomas, mas os 3 principais são aquela tristeza patológica profunda, muitas vezes não existe uma causa, né? Essa tristeza é o que mais a gente conhece, mas tem também a anedonia, a pessoa perde a vontade, tudo que ela gostava de fazer agora não dá mais prazer, ela gostava de ir no cinema, agora ela não gosta mais, ela gostava de viajar, agora não tem mais vontade. Tudo aquilo que ela gostava de fazer perde o sentido e às vezes sobra só a vontade de comer, entendeu? E aí começa a engordar, porque aí joga tudo em cima do alimento, aí começa a engordar. E também pode acontecer o oposto, ela perde até a vontade de comer e começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E tem mais o terceiro sintoma, que é a fadigabilidade. Então a pessoa fica no estado de fadiga, porque são neurotransmissores ali que estão faltando no corpo da pessoa. Estão sendo insuficientes. Então esses neurotransmissores estão relacionados com a condução nervosa. Então a pessoa necessariamente, se está com esse problema, ela vai ficar mais lenta, ela vai ficar sem forças. A condução nervosa dela está prejudicada. Entendi. Ela precisa de tratamento nessa situação. Tá. Gerson, outra pergunta. Se uma pessoa sobrevive ao suicídio, ela está fora de perigo? Se a pessoa sobrevive ao suicídio, na verdade, ela não está fora de perigo. Logo que ela sai, digamos, de uma internação por uma tentativa de suicídio, o risco está extremamente aumentado de ter uma segunda, uma recidiva e uma reincidência, uma nova tentativa. Então, a pessoa não está livre de perigo. Né? Quando ela tenta o suicídio, até que ela recobre esse equilíbrio, ela precisa estar constantemente acompanhada por alguém. Ela precisa
provavelmente ela vai precisar estar medicada para reduzir o nível de ansiedade, né? Uhum. As pessoas são muito contra o uso de medicamentos. Mas eu já tive um colega que cometeu suicídio após ele parar de tomar os medicamentos, né, que o médico havia prescrito. Por conta... Enquanto ele estava tomando os medicamentos, o nível da ansiedade dele estava baixo, então ele não tinha nem forças para planejar e para executar. Aí tirou o medicamento, ele cometeu suicídio. Então, não se pode interromper a utilização desses medicamentos nessas situações de crise, é muito perigoso, sem o médico avaliar e dizer que está em condições agora de tirar o medicamento. Não pode fazer isso. Que, na verdade, é um desequilíbrio hormonal, né, Gerson? Mexe ali em níveis cerebrais mesmo. Então, precisa da medicação para fazer esse ajuste, né? Às vezes as Sim. pessoas acham que a medicação... não dão a devida importância para a medicação, mas realmente, né, a pessoa, ela está doente, né? E como qualquer outra... Né, qualquer outro caso de doença que você precisa, você tem pressão alta, você tem que tomar um remédio. Então, a depressão, ela é uma doença, né? As pessoas precisam realmente começar a encarar isso como uma doença, né? Não é ali uma fase, como alguns pensam, né? Falta de Deus, tal. Exatamente. Muitos colocam alguns rótulos, né? Isso. É frescura, é falta de Deus, né? Falta de E isso aí prejudica muito, porque, digamos assim, acontece muito isso nas famílias, né? Tem alguém que tem ideação suicida e aí os familiares já estão cheios já daquilo, não conseguem lidar com aquilo, não sabem lidar com a situação. E aí começam a jogar, não, isso é falta de Deus, é frescura. Sim. Aí a pessoa comete o suicídio e você perdeu uma oportunidade, porque você está pensando que é frescura e não a pessoa está, na verdade, ela está doente. Exatamente. Hoje a Organização Mundial, o CID, o Código Internacional de Doença, classifica o suicídio como uma doença mental. Isso que não faz muito tempo que começou, acabou se conscientizando que a pessoa está doente. Porque o estado natural do ser humano é o estado de bem-estar. Se você não está com bem-estar físico, mental, espiritual, você está doente. E o suicídio... se você está doente e não consegue te ajudar, você precisa de ajuda. Com certeza. Com certeza. E a tendência para o suicídio pode ser revertida, Gerson? Sim, com certeza. Se não pudesse, eu não estaria no Gavi. Se não pudesse, eu não ia perder o meu tempo ali no Gavi. Nenhum dos voluntários iria perder o tempo. Pode ser revertido, sim. Quando a pessoa procura ajuda, é raro não reverter. Nós temos atendimento psicológico no Gavi para as pessoas que estão em estado mais crítico, com ideação suicida, e o índice de sucesso é bastante animador. É bastante animador. Então, realmente, a busca da ajuda, a ajuda que eu não se limita à ajuda profissional, mas também procurar desabafar com amigos, com pessoas da família que você confia, né? Ou liga, se você não consegue falar com ninguém, você pode ligar para o nosso 0800 também, se desabafar anonimamente, porque ali você não expõe a sua intimidade, tem sigilo, tem anonimato, não tem identificação de chamadas, então você está protegido e ainda assim consegue se desabafar com outra pessoa. Exatamente. Gente, para quem não conhece, né, falando novamente um pouco do Grupo Amor Vida, é um trabalho muito sério. Todos os nossos voluntários passam por um curso de formação, onde recebem orientação da melhor forma de fazer os atendimentos. Ninguém ali recebe nada por isso, são pessoas que realmente entram de bom coração, porque tem essa vontade no coração de ajudar o próximo, né?
e é um trabalho que a gente realiza, né? O atendimento telefônico está disponível para toda a população aí, todos os dias, das 7 às 23 horas. O Jean está lembrando aqui o nosso horário, né? Importante a gente frisar. As ligações são gratuitas, são anônimas, como o Gerson falou, que é justamente para a pessoa se sentir mais à vontade para fazer o desabafo dela. Não temos identificador de chamadas e estamos lá à disposição para atender todos que precisarem do nosso atendimento. Às vezes você não precisa, mas você tem um familiar, você tem um amigo que você está percebendo que não está bem, né? Que está precisando. Porque é engraçado, né, Gerson? Às vezes a pessoa não consegue falar com quem está próximo, mas quando elas ligam para a gente, que somos desconhecidos para ela, ali ela consegue se abrir, né? Eu percebo muito isso nos atendimentos e às vezes as pessoas até relatam isso, falam, eu não consigo falar com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, porque eu acho que não vai me entender, né? Mas a hora que você liga ali, que tem um voluntário com uma escutativa realmente disposto para te ouvir, porque no Gavi a gente tem isso como princípio, né? Uma escuta ativa e sem julgamentos. Então, qualquer pessoa, seja lá o que estiver acontecendo na vida dela, que ela demonstrar que ela está realmente em situação de dor e precisar do nosso auxílio, será muito bem-vinda ali no nosso atendimento. E aí, Gerson, então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que você até já respondeu um pouco aí ao longo da nossa live, né? Mas eu acredito que sempre tem mais coisa para acrescentar, que é o que fazer e o que não fazer para ajudar uma pessoa que está com tendência suicida, que é também uma dúvida que é bem recorrente nas pessoas. Nessa pergunta eu vou me prolongar um pouquinho mais na resposta, porque é o tema da nossa live de hoje. Então, as pessoas estão aguardando, né, saber o que fazer. Fechamento, Né? Então, a primeira coisa, nós já falamos, é aprender a identificar os sinais de alerta. Né? Mudanças de comportamento, isolamento, frases de alerta, mensagens de conotação muito negativa relacionadas à morte em redes sociais. Isso quando a pessoa já não fala diretamente que tem essa ideia de cometer o suicídio. Porque algumas pessoas já falam abertamente, outros são velados. E em muitos você só observa um isolamento, né, uma tristeza, uma mudança de comportamento. Mas uma vez identificado que aquela pessoa não está bem, ela está passando por alguma situação que está levando ela a não se sentir bem, é o momento de eu abordar essa pessoa, porque se eu perceber e não fizer nada, não há como ajudar. Né? Então é preciso algum tipo de ação. Então eu tenho de me aproximar dessa pessoa. Aproximar para oferecer ajuda, para oferecer a ela a oportunidade de desabafar. Certo. Mas para a pessoa conseguir desabafar, eu preciso ganhar a confiança dessa pessoa. Eu preciso quebrar as barreiras. As pessoas têm muita dificuldade em falar em problemas pessoais. E por que isso acontece? Porque as pessoas temem ser julgadas. Eu ouvi uma frase, isso é frescura, né? Você tá precisando de Deus na sua vida. Então ela teme já sofrer julgamentos. Então ela se isola. Ela não procura ajuda com esse medo. Às vezes tem medo até do profissional. Embora o profissional eticamente nem possa fazer julgamento, ele está preparado eticamente, profissionalmente para não julgar a pessoa, mas mesmo assim as pessoas têm receio. Nós não aceitamos o julgamento porque isso nos inferioriza e nós não suportamos essa inferioridade, porque isso significa que nós não merecemos ser amados. Né? Então, o problema do amor é muito grande, mas a falta do amor pode conduzir ao suicídio, mas quando nós ministramos amor para aquela pessoa, nós fortalecemos e conseguimos recuperar aquela pessoa. Então,
Todo mundo quer ser amado, né, Gerson? Todo mundo quer ser amado. É uma pessoa que está se sentindo amada, a probabilidade dela vir a cometer o suicídio é muito menor. É muito menor. Então, essa conversa com a pessoa tem que tomar muito cuidado para não haver julgamento. É errado. O que é errado eu fazer nessa situação? Aconselhamento, julgamento. Por que o aconselhamento ele pode ser muito ruim para aquela pessoa? Porque geralmente quem aconselha se coloca num nível superior. Eu estou num nível superior, então eu posso te ensinar a viver, eu posso. E isso então vai causar um sentimento de inferioridade que não é bem aceito. Uhum. Então, pessoas que são mais críticas, entendeu? Julgam, elas criam barreiras psíquicas que impedem a pessoa de se abrir. Ô, Gerson, então, você quer concluir? Que aí a gente tem uma pergunta aqui no chat. Tá. Deixa eu só concluir aqui, porque ainda preciso falar dessa questão da empatia. Tá. Uhum. Né? Questão da empatia. Então, eu não posso perder a calma, não posso ter reações de raiva, de desespero. Uhum. Tem familiares que perdem a calma. Vai tentar ajudar e perde o controle. E aí tem reações de raiva, de desespero, etc. Isso também não é nada bom. Exigir, impor. Acontece muito com parentes. Você vai ir no psicólogo, nem que seja força, você vai. Então, exigir, impor. Não, na verdade, nós temos o quê? Que fazer o quê? Ser persuasivos, nós temos que convencer. Então, é preciso humildade. É preciso humildade. A pessoa se abre com quem ela confia. Com quem ela confia que não vai julgá-la, que vai aceitá-la como ela é. Então eu preciso demonstrar isso, e para isso eu preciso ter humildade. Humildade é eu estar no mesmo nível que aquela pessoa, não ficar aparentando superioridade. Então com isso eu vou criar o clima. Uma compreensão que entra nisso que você falou também, um pouco da empatia, de você perceber que, principalmente quem está com depressão, ela tem uma forma diferente de ver a vida que é sua. Então, às vezes, o outro, na tentativa de ajudar, mas você tem que levantar dessa cama, você tem que reagir. Só que para a pessoa que está, o estado mental dela, esse levantar da cama é um esforço tremendo para ela. É diferente do levantar da cama para alguém que está saudável. Então eu vejo que eu já conversei com pessoas em depressão que relatou que se sentia incompreendida pelos próprios familiares porque eles não entendiam o esforço que ela precisava demandar para fazer tarefas simples do dia a dia. Sim. A questão da empatia que você falou é muito importante, porque eu preciso, para a pessoa conseguir desabafar comigo, eu tenho que ser carinhoso, eu tenho que criar um clima de confiança, um clima acolhedor. Porque se eu não for acolhedor, calmo, confiante, inspirar confiança naquela pessoa, que é aquilo que, inclusive, que está sendo falado ali, não vai sair dali, que vai ficar em sigilo. Então eu não vou conseguir. Eu preciso ter você falou no início em escuta ativa. A palavra ativa significa que eu não vou apenas ouvir, mas eu vou ter uma interação emocional com aquela pessoa. Uhum. É uma alma, como dizia Carl Rogers, quando você tocar uma alma, seja apenas outra alma. Esse é o espírito que precisa estar na hora. Humildade, você é igual, você é apenas uma outra alma que está conversando com outra alma. E aí, então,
é preciso buscar a compreensão dos sentimentos daquela pessoa, uma compreensão empática, né? Uma compreensão profunda, não só dos fatos, mas principalmente do que a pessoa está sentindo. Com certeza. A aceitação incondicional também. Eu preciso aceitar aquela pessoa como ela é. Se eu demonstrar qualquer tipo de discriminação, de preconceito contra aquela situação que a pessoa está, aquela condição que a pessoa está, né? Digamos que eu esteja trabalhando tentando ajudar uma pessoa, um alcoólatra, né? Se eu discriminar a pessoa em razão desse alcoolismo, né? Falar, olha, o alcoólatra sempre dá problema, entendeu? Alcoólatra ou seja, se eu começar a fazer ligações negativas em relação àquela situação que a pessoa está, né, não aceitando ela, agindo de maneira preconceituosa, né, isso vai criar uma barreira, eu não vou mais conseguir ajudar, né? E, finalmente, o terceiro ingrediente, além da compreensão, da aceitação incondicional. O terceiro e principal ingrediente chama-se amor. Como eu já disse, o amor ele fortalece, o amor para os seres humanos ele é um alimento. Nós precisamos ouvir diariamente, eu te amo, né? Nós precisamos ver os sorrisos das pessoas para nós que demonstram amor. Nós gostamos de ser cumprimentados quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, né? Tudo isso é a busca desse alimento, que é o amor, né? Então, o amor, além disso, ele também é um elo de ligação. É um elo de ligação, é o amor, aquilo que une as pessoas dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um país, né? Aquele sentimento de pertencimento a uma nação, aquele patriotismo, ele vem, o que? É amor. Uhum. É o amor por aquelas pessoas. E ele se expande para o meio ambiente, né? E até chegar a Deus, inclusive. Ele integra, faz com que a gente se ligue a tudo dentro do universo. E o amor ele tem mais uma terceira função, ele dá o sentido à vida. Ele é o elemento, se a vida não tem mais sentido, está faltando o amor, porque o amor é aquilo que dá sentido a tudo. Né? Não adianta eu ser um bilionário, ser uma pessoa mega famosa, né? Uma pessoa extremamente bela, né? Poderosa, se você não tiver amor, nada disso tem sentido. Porque o que dá sentido é o amor, né? E quando eu você posso estar em Paris não sozinho. É só o amor dos outros por mim, né, Gerson? É o meu amor também, né? Pelas pessoas, pelo belo do mundo, né? Você falou uma coisa importante, né? Como é que eu consigo amor? Se é tão bom assim, como é que eu consigo isso? É dando o que se recebe. Essa é a fórmula. Se você não dá amor a ninguém, se você não se importa com ninguém, ninguém vai se importar com você. Sim. Se você chega no seu serviço, não sorri para ninguém, não cumprimenta, nos dias seguintes ninguém mais vai te cumprimentar, ninguém vai sorrir para você. Tudo é uma reciprocidade. Assim como a pessoa está dando, ela espera receber. O amor, ele, como eu disse, é um elo de ligação, ele vem dos dois lados, ele tem que vir uma via. Dos dois lados, ele é bidirecional, né? Sim. Então é isso que tem que se fazer quando não se sente amado. Eu tenho que agora me preocupar em dar amor, em fazer os outros felizes. Né? Se eu me preocupar em levar esse amor, a felicidade para aqueles que estão em volta de mim, eu vou receber também esse amor e essa felicidade. É uma consequência, né, Gerson? É uma consequência. E o mundo sem amor vira realmente um lugar muito hostil e até se tornar insuportável, né? Que é quando as pessoas estão no limite ali da dor
né? Que de pensar no suicídio realmente é porque ela não enxerga, ela não consegue mais enxergar amor à sua volta, né? Ô Uhum. Gerson, e aí a gente tem a pergunta aqui, ó, que você até já falou anteriormente, mas o desejo de pegar o trem, sumir ou deitar e dormir sem acordar nunca mais é um indicativo? Sim, é um indicativo. Isso aí são ideias, eu acho que são chamadas de ideias de morte. Não é ideia suicida, Uhum. mas essas ideias simbolizam a morte, Sim. né? Então, isso pode evoluir depois para uma ideação suicida a nível de fantasia e até depois quando ir para o nível concreto, né? Já ideias concretas, planos de suicídio. Então, isso, se a pessoa já apresenta isso, já precisa ser ajudada. Precisa ajudar. E a gente falou aqui do amor, Gerson Júnior escreveu aqui, o amor próprio também, né? É muito Sim, importante. sim, é muito importante. E o amor próprio, ele nasce do amor que eu dou para os outros e que eu recebo. Esse amor próprio, as pessoas que sofrem bullying, que são discriminadas, elas acabam não gostando de si mesmas. Uhum. Elas acabam não gostando de si mesmas, é um efeito reflexo, né? Agora, as pessoas que são amadas tendem a se amar. Então, esse amor próprio, essa autoestima, ela é muito influenciada pelo amor que eu recebo, Uma pessoa né? Olha só a amada importância, vai né? ter, né, uma tendência muito maior a desenvolver o amor próprio. Sim. E por isso que dentro do GAV, né, a ligação não é só a pessoa desabafar, né? O voluntário vai interagir emocionalmente com essa pessoa e dar esse É o amor, entendeu? importante, Vai dar esse carinho, essa atenção que a pessoa está precisando para fortalecê-la, sim. né, naquele momento. Sim, realmente. Ela saber que tem alguém ali do outro lado que se importa, né? Para quem a vida dela é importante, para quem a gente fala sempre isso até no curso de formação, né, Gerson? A gente realmente acredita, nós voluntários, nós acreditamos realmente nessa capacidade dos que os atendidos terão de se reequilibrar emocionalmente, né? Então não é que a gente fala isso da boca para fora, não. A gente acredita que todos podem conseguir, a gente vê muitos casos concretos também disso acontecendo, graças a Deus. A gente tem muitos casos de sucesso lá, né, Gerson? Sim, muitos casos de sucesso. Que é muito importante. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Se quiserem escrever no chat, pode escrever, que aí o Gerson responde. Gostei, viu, Gerson, da nossa live. A gente nem programou muito, né? Mas foi bem legal, assim, tocamos em temas bem relevantes. Acho que você esclareceu muitos pontos aí que são de dúvidas, né, geralmente das pessoas. Eu espero que ajude, né? Ah, Se vocês saírem daqui hoje, né, sabendo que quando precisarem de ajuda, devem procurar ajuda, né? Não, é preciso acabar com esse tabu, com essa preocupação em procurar essa ajuda, né? Se vocês saírem com isso na mente daqui, eu já fico muito feliz. E se saírem daqui agora sabendo como abordar alguém que está com dificuldades, como identificar e abordar, também fico mais feliz ainda. com certeza. Eu acho que você deu uma aula aqui. Com certeza que foi produtivo para todo mundo. Então, eu quero te agradecer, Gerson, pelo convite, pela sua disponibilidade, né, por você ser sempre tão interessado e dedicado aí à causa do GAV, uma pessoa realmente muito importante para o grupo, né, que sempre agregou muito. E vou falar mais uma vez aqui o nosso telefone. As pessoas aqui, a Neuzinha Live, fantástica, parabéns. Ah, tem uma pergunta aqui, Gerson, o Júnior. Gostaria que você falasse também sobre pessoas neurodiversas e a correlação a transtornos que podem levar ao suicídio. Então, todos os transtornos mentais, eles podem
levar ao suicídio, mas não necessariamente, né? Porque algumas pessoas vão para o suicídio e outras não, diante dos mesmos problemas? Isso é uma pergunta que se pode fazer, né? As crenças e valores fazem a diferença. Se eu sou uma pessoa que tem crenças positivas, que cultivo valores positivos, né? Com valores positivos eu digo família, né? Amor, justiça, né? Bons valores, né? E eu tenho crenças positivas a respeito da vida, a respeito do mundo. Eu percebo que existem coisas ruins que acontecem, mas tudo tem um plano, tudo tem uma finalidade última que será boa. Então, quando eu tenho essas crenças positivas, por mais que eu tenha algum tipo de transtorno, eu tenho forças para me reequilibrar. Então, não é tão importante o tipo de transtorno que nós temos, e sim a nossa atitude mental em relação a esse transtorno, né? Porque às vezes pode aparecer, olha, um determinado transtorno conduz mais, né? Uhum. Realmente, a depressão é um que causa bastante, leva muito a suicídio, mas nem todo mundo que entra em depressão tem ideação suicida. Sim. A diferença está justamente nas crenças e valores que sustentam a gente. E por isso que a grande importância da busca dessa espiritualidade, né? E, novamente frisando que eu não estou falando em religião, mas a sua conexão com o mundo, com as pessoas, né? Com o universo. Com certeza. Tem algumas pessoas também perguntando como se tornar voluntário. Então, eu convido vocês a ligarem no nosso 0800, que aí a gente passa todas as informações também lá, tá? Do que é necessário. É o 0800 750 5554. A Leila escreveu aqui que gostou da live. Muito obrigada, Leila. Que bom que você gostou. Algumas pessoas perguntando se ficará gravada. Sim, até te peço, Gerson, na hora que a gente finalizar, vai vir um aviso aí para você para salvar, tá? Aí, por favor, vamos deixar salvo. Todas as lives estão ficando salvas aqui no nosso Instagram, então quem não conseguiu ver inteira, ou né, que chegou depois, ou que vai entrar em outro momento, elas estarão todas aqui no nosso Instagram e depois a gente vai jogar no nosso YouTube também. Quero agradecer a presença de todos. Acho que foi excelente também, até para mim, foi muito esclarecedor. O Gerson sempre ensina a gente, sempre traz pontos novos aí, né, que a gente está sempre aprendendo com ele. E até semana que vem teremos outra live também muito boa. Logo a gente já vai colocar o tema também. Sempre nesse mês de julho nós estamos com convidados, vai ser com uma psicóloga. E é isso, gente. Uma boa noite para todos. Gerson, boa noite para você. E mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite. Tá, muito obrigado a todos vocês que estão participando da live, né? Fico muito honrado por vocês estarem despendendo tempo para vir ouvir, né? E desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Boa noite para todos aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.